Boa tarde a todos. Muito bem, pessoal, vamos lá. O material didático dessa semana é sobre o trabalho de uma força constante e trabalho da força variável, né? Esse é o conteúdo do material didático dessa semana. Primeira coisa, antes de começarmos aqui a correção dos exercícios, para tirar as dúvidas, vocês acessaram o material da semana, estudaram o material? Como é que está o material didático e a videoaula? Foi acessível para vocês? Encontraram dificuldades, dúvidas? Por favor, expressem aí as opiniões de vocês. Eu disse que foi bom, ok. Assistiu a aula, tá? Não teve tempo ainda, ok, tranquilo, mano. Perfeito, a Ana disse que foi compreensível, beleza. Tá. A Ana ele não viu ainda, ok. O pessoal que viu o material, tentou fazer os exercícios já, os 4 exercícios desse material dessa semana? Quem tentou fazer o exercício encontrou dificuldades? Fechou tranquilo? Disse que foi bem tranquilo, ok. O Fernando não conseguiu fazer, não conseguiu porque encontrou dificuldade, e Luiz, o que não teve tempo. Tá, beleza, mencionando dificuldade. Aí ela também aponta que tem dificuldade de fazer o exercício, mas tenta. Ok, tá. Muito bem. Deixa eu apresentar aqui então a guia para a gente ver a correção. Tá apresentando, beleza, apresentou aí, tá? Tá tranquilo de ver aí? Vocês conseguem visualizar? Muito Sim, bem. professor. Beleza, obrigado. Então, vamos ver aqui, tá? Eu vou passar pelos exercícios, eu vou dar uma revisão geral, certo? Até para clarear aí algumas dúvidas que possam ter a respeito desse conteúdo, tá? Então, diz lá, ó, questão 178. Então, diz lá, opa, só um pouquinho, aqui. Então, um bloco está inicialmente em repouso, tá? Isso aqui é importante. É muito importante essa leitura inicial com atenção, tá, gente? Porque aqui vem dados importantes, ó. Repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a 0, né? Sobre uma superfície horizontal. A partir de certo instante, passa a atuar sobre ele uma força F, direção constante horizontal, cuja intensidade em função do espaço S é dada pelo gráfico. Então, está aqui a força em função da posição do corpo. Tá? Muito bem. Aí o problema pede, ó, calcular o trabalho, letra A, da posição 0 até a posição 4. Então, a posição 4 é aqui, certo? Então, ele quer saber qual é o trabalho da força F quando o corpo se desloca de 0 até 4. Então, vejam, aqui nós temos esse cara aqui. Deixa eu fazer diferente, ó. Área 1, que é essa parte aqui do quadrado, tá? Eu vou riscar aqui para marcar o quadrado, ok? Depois nós temos a área 2, que é a parte do triângulo. Tranquilo? Todo mundo visualiza esses dois? Área 1 e área 2? Beleza.
Então, até a posição 4. Então, área 1 e área 2. A área 1 é um retângulo. Então, ó, calculando o valor da área 1, a gente sabe o trabalho da força. A área 1 é igual ao trabalho. Tá? Então, a área 1, que é um retângulo, como é que a gente vai calcular? Base vezes a altura. Então, eu vou ter lá que a área 1 vai ser... Qual é a base do meu retângulo? Ele começa em 0 e vai até 2. Então, a base vale 2. Vezes a altura, ele começa aqui no eixo horizontal, portanto, em 0 e vai até 20. Então, a altura é 20. Logo, a área 1 vai ser igual a 2 vezes 20, 40 joules. Pronto. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Ao trabalho da força de 0 até 4... Opa, não, perdão, desculpa, errei. Esse aqui é só o trabalho da área 1. De 0 a 4 tem a área 2 ainda, né? Então, vamos lá. Área 2. A figura 2 é um triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura do isso dividido por 2. Então, eu vou ter área 2 é igual a base do triângulo. 4 menos 2 é 2. A altura do triângulo começa junto ao eixo horizontal, portanto, 0 vai até 20. Então, é 20. Tudo isso dividido por 2. Aí eu posso simplificar esse 2 daqui com esse 2 daqui. E vou ter a área 2 igual a 20 joules. E agora sim, então, a letra A, né, o trabalho de 0 até 4 vai ser, então, o trabalho de 0 até 4 vai ser a área 1 mais a área 2. Então, o trabalho de 0 a 4 é igual a 40 mais 20. Então, o trabalho de 0 a 4 é igual a 60 joules. Muito bem. Letra A, dúvidas? Todo mundo entendeu a letra A? A Júlia diz que entendeu, beleza. Ok. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, gente, não hesite em perguntar. Pergunte, tire essa dúvida, tá? Muito bem, então vamos para a letra B. A letra B quer saber o trabalho da força F de 4 até 7. Então, de 4 até 7, o trabalho vai corresponder a esta área aqui, ó, que é a área do triângulo. A gente vai chamar aqui, eu vou chamar de área 3, tá? Então, vamos lá. A letra B, como só tem uma figura, o trabalho de 4 até 7, ele será igual à própria área 3. Então, o trabalho de 4 até 7, a área 3 é um triângulo, portanto, a área do triângulo
base vezes altura dividido por 2. Então, o trabalho de 4 até 7 será, vamos lá, base do triângulo. Esse triângulo começa em 4, termina em 7. 7 menos 4, a base vale 3. Vezes a altura dele. Ele começa no eixo horizontal, portanto 0, e termina em menos 10. Tá? Então, a altura dele será menos 10. Que é o final menos inicial. Tudo isso dividido por 2. 3 vezes menos 10 dá menos 30. Menos 30 dividido por 2 vai dar menos 15. Tá? Então, o trabalho de 4 até 7, ele é igual a menos 15 joules. E com isso a gente finaliza a letra B. Vejam, importante, gente. O que significa um trabalho negativo? Aí vem a parte conceitual, que ela é tão importante quanto eu fazer conta, tá, gente? A conta é só uma forma de escrever o conceito. O que significa um trabalho negativo? Ora, teremos um trabalho negativo quando a força se opõe ao movimento do corpo. Tá? Então, aqui neste caso, ó, veja, a força é negativa. Significa que a força está atuando no sentido oposto ao deslocamento do corpo. Por isso, o trabalho negativo. O que um trabalho negativo causa num corpo? O trabalho negativo causa no corpo a redução da velocidade. Ah, então, a velocidade vai diminuir. Dúvidas aqui na letra B, gente? Todo mundo entendeu a letra B? Ah, Luiz Fernando sim, Júlia sim, Manuela sim, ok, beleza. E por fim, o problema quer saber qual é o trabalho da força de 0 a 7. Bom, o trabalho de 0 a 7, gente, vai ser o quê? É só somar o trabalho de 0 a 4, 60, mais o trabalho de 4 a 7, menos 15. 60 menos 15, então nós vamos ter aqui um trabalho de 0 até 7, né, igual a 60 menos 15, que é o trabalho de 4 a 7. Então, o trabalho de 0 até 7 será igual a 45 joules, positivo. Pronto, essa é a resposta da letra C. A letra C é só somar os dois valores calculados anteriormente na letra A e na letra B. Dúvidas aqui na letra C, gente? Todo mundo entendeu o exercício 178? Alguém tem alguma dúvida? Faça a pergunta, ou no chat, ou abra o microfone, pode perguntar. Mas não fiquem com as dúvidas. Quem tinha encontrado dificuldade em fazer o exercício, conseguiu entender como faz, gente? Ah, acho que sim, beleza. Ok. Tá bom. Beleza. Ok, Luiz Fernando. Muito bem, vamos ao exercício 179. Tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, que ele ficou meio pequeno. 179. Então, diz lá o seguinte, ó. Exercício 179. Um bloco de massa 2 kg é abandonado. O que significa isso, gente? Isso é fundamental para resolver os problemas, né? Ele é abandonado. Significa
que a velocidade do corpo lá no ponto A é igual a zero. Tá? Quando um corpo é abandonado, significa que a velocidade inicial dele naquele ponto é zero. Tá? Então, o corpo é abandonado do alto de um tobogã de altura 6 metros. Tá? 6 metros de altura. Então, a altura aqui, 6 metros. O bloco, então, escorrega de modo que, durante o movimento, só há duas forças atuando sobre ele. O peso e a força normal, ou seja, não há atrito. Né? Não há atrito. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule para o trajeto de A até B o trabalho do peso. Então, o corpo indo de A para B, primeira coisa, gente, ó, o peso do corpo está aqui representado, os vetores, ó, força normal e o peso. O peso é uma força vertical para baixo, certo? Então, qual é o deslocamento que o corpo, esse corpo aqui, faz do ponto A até o ponto B na vertical? O deslocamento que o corpo faz corresponde à altura, 6 metros. Tá? Então, o peso atua sobre o corpo na posição A, puxando o corpo para baixo. E o corpo, ao ser puxado para baixo pela força-peso, ele escorrega a rampa e vem parar no ponto B. Então, verticalmente, ele desce uma altura de 6 metros. Tá? Então, o trabalho da força-peso, como é que a gente vai calcular o trabalho da força-peso? É o valor da força, peso, vezes o deslocamento. Tá? E aí, nesse caso, o deslocamento é quem? O deslocamento que o corpo faz é o deslocamento na vertical. Portanto, esse deslocamento na vertical é a própria altura que o corpo desce. Então, é o peso vezes a altura. Tá? Esse exercício aqui, ele é semelhante ao exemplo do bungee jump, que tem lá no material didático. Né? Então, aqui o trabalho vai ser, como é que eu calculo o peso do corpo? Massa vezes a gravidade, vezes a altura que o corpo vai descer. Vejam, mgh corresponde à equação da energia potencial gravitacional. Ou seja, a gente pode concluir que o trabalho da força-peso é igual à energia potencial gravitacional que o corpo tem naquele ponto A. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular o trabalho da força-peso, então, já que o problema quer saber o valor do trabalho. Massa do corpo. O problema deu 2 kg. O valor da gravidade, o problema deu 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura que o corpo se desloca em virtude da atuação da força-peso, que é 6 metros. Então, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 6 dá 120. Então, o trabalho da força-peso é igual a 120 joules. Coisa importante, gravem isso, importantíssimo. O peso atua no corpo em que sentido? Olha aqui o vetor, ó, de cima para baixo. Então, o peso está apontando para baixo. O corpo A está se deslocando verticalmente de cima para baixo. Então, como o corpo se desloca no mesmo sentido da força, o trabalho é positivo. Se por acaso, por exemplo, vamos dizer que aqui tivesse uma mola, né? Ó, uma mola aqui, tá? O corpo pressiona a mola, aí quando larga o corpo sai do ponto B com uma determinada velocidade e ele sobe a rampa até o ponto A. Em vez de descer, ele sobe até o ponto A. Qual seria o trabalho realizado pela força-peso? Bom, o trabalho realizado pela força-peso, se o bloco subisse ao invés de descer, não seria 120. E por que não seria 120, professor? Porque quando o bloco está subindo, a força-peso atua para baixo.
mas o deslocamento do bloco, 6 metros, seria para cima. Então, a força atua num sentido e o deslocamento atua em outro. Quando a força atua no sentido oposto ao deslocamento, o trabalho é negativo. Se o corpo estivesse subindo, o trabalho da força-peso seria menos 120 joules. Todo mundo entendeu isso, gente? Agora que eu vim aqui pro chat ver que o Fernando está falando, é isso aí, tá? Vai ser uma conta positiva. Se for invertido o movimento, o valor do trabalho, né, seria negativo. Perfeito, isso aí. Porque a força estaria para baixo e o deslocamento estaria para cima. Perfeito. Todo mundo entendeu isso, gente? Vejam que essa questão do sinal não vai aparecer no problema, né? Ela não aparece na leitura do enunciado, por exemplo. Você precisa saber a parte conceitual, né? O conceito do conteúdo, tá? A parte de conceito. Por isso que na física, muito ao contrário do que muitos alunos pensam que a física é matemática. É número, é fórmula, é equação, joga lá os números e tem um resultado. Não é, tá? No caso da física, as equações é uma forma de expressar a linguagem matemática daquela situação. Mas o essencial é sempre o conceito. Se você não entender o conceito, poderá acontecer algumas vezes de você ter dificuldade na resolução dos cálculos porque está aplicando o conceito errado, tá? Ou aplica o cálculo, não tem dificuldade nenhuma no cálculo, mas chega uma resposta errada simplesmente porque o cálculo partiu de um conceito errado, tá? Então é muito importante a parte conceitual, tá, gente? Saliento isso com vocês. A Júlia pergunta ali, ó, se o problema fosse, como eu expliquei ali com a mola, né, a forma de resolver seria o mesmo? Bom, vamos imaginar o seguinte, tá, Júlia? Que tivesse a mola lá e o problema estaria te afirmando que o corpo sai do ponto B e chega no ponto A com a altura de 6 metros. Se o problema afirmasse exatamente como ele está afirmando aqui, né, que o bloco sairia do ponto B e chegaria ao ponto A com uma altura de 6 metros, a forma de resolver seria exatamente igual. E no final você teria que acrescentar o sinal negativo. Só isso, tá? Outra forma de resolver esse problema seria, né, o problema poderia dizer assim, um bloco de massa 2 kg, preso a uma mola lá no ponto B, é largado, vamos dizer assim, é lançado pela mola, de forma tal que ele sobe a rampa, chegando a um ponto A de uma altura desconhecida. Não sei a que altura o bloco vai chegar no ponto A, né? Calcule o trabalho da força-peso. Então, vamos lá. Primeiro você teria que calcular a que altura o bloco iria chegar. Como é que você vai calcular em que altura o bloco vai chegar? Você vai aplicar o princípio de conservação de energia, que foi aquilo que a gente viu na aula da semana passada, né? Então, o princípio de conservação de energia, a energia inicial será igual à energia final. A energia inicial, se o bloco tivesse preso à mola, seria a energia potencial elástica, né? Então, kx ao quadrado dividido por 2. Como o bloco abandona a mola e vai ganhar altura até chegar num ponto em que ele para, toda energia potencial elástica vai se transformar em energia potencial gravitacional. Como é que calcula a energia potencial gravitacional? mgh. Então a equação ficaria kx ao quadrado dividido por 2 igual a mgh. Aí você o problema teria que fornecer para você o valor da constante elástica da mola. O valor da compressão da mola, você colocaria esses valores na equação e iria calcular o valor da altura H. Depois de calculado o valor da altura H, você calcularia então o trabalho da força-peso, como está mostrado ali na resolução que foi feita aqui. Tá? Então, teria uma etapa anterior a que foi resolvida aqui, dependendo das informações que o problema lhe traz. Se o problema lhe dá a altura já, não precisa, é só resolver como foi resolvido o problema. Se ele não desse a altura, ele teria que dar outras informações, né? A constante elástica da mola, a compressão da mola, tá? Para aí você, a partir do princípio de conservação de energia, calcular em que altura o corpo ia chegar. E aí sim, depois de calcular a altura,
você calcularia o trabalho da força-peso. Compreendeu, Júlia? Perfeito, ótimo. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício 179, gente? Vejam que essa parte que a gente está trabalhando na aula de hoje, trabalho da força constante, da força variável, nada mais é do que uma complementação ao que a gente viu nas aulas anteriores de formas de energia e princípio de conservação de energia. Então, todos esses conteúdos eles estão interligados. Dá para se elaborar, por exemplo, um problema que envolva tudo, né? Dá para fazer um problema, criar um problema, imaginar um problema que vai envolver o trabalho, a transformação de energia, a conservação de energia, tudo isso junto. Né? Posso passar ao exercício seguinte? Muito bem, então vamos lá. Aqui, ó. Exercício 180. Né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho também. Ficar mais visível aqui. Muito bem. Exercício 180, então, diz o seguinte. Calcular o trabalho da força necessária para fazer parar. Ó, parar, então, significa que a velocidade final do trem é igual a zero. Um trem de 60 toneladas, então essa aqui é a massa, né? A massa do trem. 60 toneladas. 60 toneladas eu vou ter que transformar para quilograma, então isso é 60.000 quilogramas. Já coloca ali que é para não esquecer e não usar o valor errado. 60.000 quilogramas. Numa distância, então o trem parou numa distância de 500 metros. Sabendo que inicialmente ele se desloca a velocidade de 36 km por hora. Né? Então a velocidade inicial 36 km por hora. Isso precisa transformar para metros por segundo. Né? Então, divide por 3,6. Isso aqui vai dar 10 metros por segundo de velocidade inicial. Certo? Muito bem. Tranquilo até aqui? Então, eu quero saber qual é o trabalho. Né? Qual é o trabalho realizado aí pelos freios do trem, né? Da força que fez parar o trem, certo? Bom, vamos lá. Um conceito básico de trabalho é trabalho igual a força vezes o deslocamento. Tá? Essa aqui é uma forma de se calcular o trabalho. Contudo, neste problema aqui, a gente não tem o valor da força. Ó, não sabemos o valor da força. Até temos o deslocamento aqui, ó. Né? Mas não sabemos o valor da força. Tá? E, por exemplo, professor, mas para calcular a força, dá para aplicar a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Né? Então, ó, força é igual massa vezes aceleração. A massa a gente tem, beleza, temos a massa. Aceleração, não temos. Não temos o intervalo de tempo que fez o trem parar. Então, não é por aqui o caminho. Né? Por isso que é importante a parte da teoria, saber a teoria. Tá? Trabalho de uma força vai corresponder à variação da energia cinética do sistema. Tá? Então, o trabalho corresponde à variação da energia cinética. Tá? Como é que fica isso, então? Fica assim, ó, trabalho é igual a energia
cinética final menos a energia cinética inicial. Tá? Então, nós vamos ter lá, ó, trabalho igual energia cinética final, massa, vezes velocidade, desculpa aí, velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Vamos lá, gente. Antes de eu continuar, antes de eu colocar valores numéricos, entenderam até aqui como chega na parte do equacionamento do trabalho para esse problema aqui? Compreenderam, gente? Não diz que sim. Ok. Tá, beleza. Tudo bem, então vamos continuar. Então, olha só. A velocidade final aqui, ó, do trem vai ser 0, porque ele vai parar. 0 elevado ao quadrado vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, esse termo aqui, ó, esse primeiro termo, ele é 0. Não preciso me preocupar com ele. Tá? Então, o trabalho vai ser igual só ao segundo termo. Então, menos a massa. A massa, 60.000. 1, 2, 3 zeros. Vezes a velocidade inicial do trem, que é 10, elevado ao quadrado. Tudo isso é dividido por 2. Então, eu vou ter lá, ó, trabalho igual 60.000 dividido por 2 vai dar 30.000. Vezes 10 elevado ao quadrado dá 100. Então, 30.000 vezes 100, eu acrescento no 30.000 aqui 2 zeros. Então, vou ter um trabalho de menos mais 2 zeros. Então, isso vai dar, ó, 3 milhões de joules, né? Ou simplesmente menos 3.000, né? Se eu divido essa resposta, aqui é joule, tá? Vamos botar assim para ficar claro. Menos 3 milhões de joules. Se eu divido isso aqui por 1.000, vai dar menos 3.000 joules. 3.000 joules. Tá? Menos 3... Oh, perdão, gente. Errei aqui, ó. Não é menos 3.000 joules, né? Se eu dividir por 1.000, não é mais joule. Joule era aqui antes. Quando eu divido por 1.000, aí vira quilojoule. Agora sim, menos 3.000 quilojoules. Muito bem. Tranquilo, pessoal? Entenderam como resolver o problema 180? A Júlia pergunta, por que foi usada a energia cinética? Pelo conceito de trabalho, né? Porque eu utilizei do conceito de trabalho. O que que a força faz no sistema? Aí a gente volta lá para a segunda lei de Newton, né? O que que a força causa no sistema? Uma força aplicada no sistema causa uma aceleração. O que que a aceleração causa? A aceleração causa variação da velocidade.
Quando um sistema varia a velocidade, ele varia a sua energia cinética. Então, essencialmente, a força vai fazer com que varie a energia cinética do sistema. Entendeu, Julia? Por que eu utilizei energia cinética? Que tem a ver lá com o conceito que a gente viu lá no início do ano, né? O conceito da segunda lei de Newton: força causa aceleração, aceleração causa variação da velocidade. Quando varia a velocidade, varia a energia cinética do sistema. Logo, a variação da energia cinética do sistema se deve à força, tá? Ou seja, ao trabalho realizado pela força. Yuka, deixa eu ler a questão aqui. Opa, vou voltar aqui. Pois é, então eu errei aqui, ó, devia ser negativo lá no gabarito. Eu pensei ser módulo aqui, mas não fala em módulo. Calcule o módulo do trabalho. Tá? O trabalho da força, ele é negativo. E conceitualmente isso fica explicado por quê? Porque a força que faz parar o trem é uma força que atua no sentido oposto ao movimento do trem. Para parar o trem, a força tem que ser no sentido oposto ao movimento. Quando se aplica uma força no sentido oposto, o trabalho tem que ser negativo. Tá? Muito importante isso. Ok? Então, até vou deixar anotado aqui para corrigir isso. Entendeu, Yuka? Foi erro meu ali no gabarito mesmo. Tá? Quando mandar a mensagem no Siga, a notícia no Siga, cadastrando a aula aqui da correção, eu já vou colocar também um alerta de que o gabarito da questão 180, o trabalho é negativo. Tá? Todo mundo entendeu a questão 180? Alguma dúvida? Júlia disse que está tranquilo, ok, ótimo. Beleza. Muito bem, então vamos adiante. Vamos à questão aqui P236. Deixa eu também aumentar ela um pouquinho. Aí já tá bom. Muito bem. Então vamos lá. Olha o que diz a questão P326. Um carro de massa 500 kg move-se sem resistências dissipadoras em trajetória retilínea. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura. Tá? Determine, letra A, no percurso de 0 a 600 metros, o trabalho da força motora. Então, qual é o trabalho desta força aqui que atuou sobre o carro da posição de 0 até 600? Bom, esse problema aqui eu posso dividir ele em três partes, A área aqui desse triângulo, área 1, tá? A área do retângulo, maior aqui, área 2, e a área deste outro triângulo aqui. Então, o primeiro triângulo vai de 0 a 100, o retângulo vai de 100 a 500, e o terceiro retângulo aqui, área 3, ele vai de 500 a 600. Tá? E aí o trabalho de 0 até 600, ele vai ser quem? Ele vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Tranquilo inicialmente aqui? Como que eu faço a definição para calcular o trabalho de 0 até 600? Sendo pela área 1, área 2 e área 3? E todo mundo entendeu direitinho? A área 1, o triângulo vai de 0 a 100, a área 2 vai de 100 a 500 e a área 3 é o triângulo que vai de 500 a 600?
Para todos, está tranquilo de entender essas três áreas, gente? Ah, beleza. Júlia disse que sim, o Fernando disse que sim. Os demais interagem pouco, quase nada. Manuela também disse que sim, beleza, ok. Então, vamos lá. Então, área 1. Né? Então, área 1, área de um triângulo. Como é que calcula o triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter a base do triângulo é 100 vezes a altura do triângulo, que é 800. Tudo isso dividido por 2. Né? Já que é um triângulo, sempre divide por 2 o triângulo. Bom, 800 dividido por 2 vai dar 400. 400 vezes 100 é 400 mais 2 zeros. Então, a área 1 vai ser 400 mais os 2 zeros do 100. 1, 2. Então, dá 40.000 joules. Ou, simplesmente, também eu poderia escrever essa resposta como sendo, divide o 40.000 por 1.000, dá 40 kilojoules. Tá? Então, área 1. Ok? Muito bem. Área 2. Área 2 é a área do retângulo. Base vezes altura. Então, área 2. Base do retângulo. O retângulo começa em 100, termina em 500. Então, a base dele é 500 menos 100. Portanto, 400. Vezes a altura dele, que é 800. Então, a área 2 será... Olha como eu resolvo isso. 4 vezes 8, 32. Mais 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Portanto, a área 2 corresponde a 320.000 joules. Divide por 1.000, também posso escrever a área 2 como sendo, então, 320 kilojoules. A área 2. Aqui estava a área 1, área 2, e por fim a área 3. A área 3 é a área de um triângulo. Então, base vezes a altura dividido por 2. Aí eu vou ter lá, então, área 3 é igual a 600 menos 500, dá 100. Vezes a altura H, que é 800. Dividido por 2. Vejam que essa conta aqui da área 3, ela deu exatamente igual da área 1. Ó, 100 vezes 800 dividido por 2. Aqui também é a mesma coisa. Então, o resultado desse aqui, esse triângulo 3 aqui, a área do triângulo 3 vai ser igual ao resultado da área do triângulo 1, né? Então, se eu pegar 800 dividido por 2 dá 400, 400 vezes 100 dá 40.000. Então, área 3 igual a 40.000 joules ou simplesmente 40 kilojoules. Tá? E aí o trabalho, então, né, agora para finalizar, o trabalho de 0 até 600 vai ser a soma da área 1 mais a área 2 mais a área 3. Portanto, 40 mais 320
mais 40. Então, 40 mais 40 dá 80. 80 mais 320 vai dar, então, um trabalho de 0 a 600 igual a 400 kilojoules. Pronto. Fechou o problema. Dúvidas, gente, no problema P326? Muito bem, Manuela diz que não tem dúvidas, ok. Júlia também não, Ana também não, PC Ruim também não, Gustavo também não, nenhuma dúvida, ok. Muito bem, que bom, então não tem dúvida, né? Deixa eu só parar a apresentação aqui. Vamos lá, gente. Perguntas finais aí da nossa aula de hoje. Dúvidas finais, alguma pergunta, algum esclarecimento? Se eu pretendo fazer mais alguma avaliação? Pretendo, semana que vem. Júlia, sim, sim, Júlia. O plano de ensino está previsto para a semana que vem, a avaliação, né, Júlia? Tanto para o primeiro ano quanto para o segundo ano, a avaliação prevista é semana que vem. Ao longo da semana que vem. Eu vou disponibilizar a avaliação de segunda-feira a meio-dia, primeira hora da tarde, às 13, de segunda às 13, até sexta-feira, às 22 horas. A prova vai estar disponível ao longo desses dias, nessa faixa de horário. De segunda às 13 até sexta-feira, às 22. Não vai precisar, Saori. Não vai precisar colocar as resoluções. Tá? Não vai precisar. Agora, por favor, gente, por favor, vocês vão ter 2 horas para resolver uma prova que tem 8 questões. Tá? Se vocês ficarem perdendo tempo, não dá tempo de resolver. Vai faltar tempo. Tá? Então, eu já vou fazer um alerta agora. Tá? Porque senão acontece o quê? Ao longo da semana começam os alunos a reclamar. Né? Começa a fazer a prova. Ai, professor, não deu tempo de fazer a prova. Mas tu perdeu tempo com o quê? Porque se vocês ficam perdendo tempo, trocando figurinha com os colegas. Ai, porque eu fiz assim, ai, porque eu fiz assado, essa aqui faz assim. Vocês perdem tempo. E aí não dá tempo. Realmente, aí 2 horas não dá tempo para fazer tudo isso. Se você senta e vai resolver a sua avaliação, 2 horas é suficiente. Outra coisa, antes de começar a fazer a avaliação, leia as orientações que o professor vai enviar na segunda-feira pelo SIGA e via WhatsApp pelos líderes. Tá? Porque senão acontece o que aconteceu na última avaliação. Diz lá nas orientações que é uma tentativa. Aí o aluno entra no SIGA só para dar uma olhadinha, professor. Eu entrei só para dar uma olhadinha e agora eu não consigo mais fazer a prova. Libera a prova para mim, professor? Não. Não por quê? Porque eu mandei as orientações. Leiam as orientações antes de fazer a prova, tá, gente? Então, é muito importante. Orientações servem para orientar, geralmente. Tá? Então, leiam com cuidado as orientações. Não percam tempo quando vocês forem fazer uma avaliação. Né? E reservem aquele espaço daquele tempo da avaliação, as 2 horas. Que às vezes não precisa 2 horas, né?
para concentrar e fazer aquilo ali, tá? E não deixem para a última hora também, né? Que tem sido comum às 9h45 de sexta-feira, os alunos começaram a me mandar mensagem. Ai, professor, agora que eu vi que tinha avaliação. Bom, tem 15 minutos, faz o que dá. Tá? Então, não deixem para a última hora. Inclusive, na avaliação 1, deu um problema no SIGA, né? Lá nos 48 segundos do tempo, né? O SIGA deu uma travada por 5 minutos. Isso era acho que era umas 9h30. Eu recebi umas 50 mensagens, né, de aluno desesperado porque tinha travado o SIGA. E aí eu cheguei à conclusão que um monte de aluno deixa para a última hora. E quem deixa para a última hora está sujeito a ter alguns problemas, tá, gente? Então, não deixem para fazer a avaliação 10 horas da noite de sexta-feira, ou 9h45, né? Se programem para tentar fazer antes. Porque aí, se o SIGA travar, se der algum problema, ainda tem margem para contornar isso. Ok, gente? As orientações da avaliação serão encaminhadas na segunda-feira de manhã. Tá? Então, antes de acessar, vocês têm a semana toda para fazer a avaliação. Antes de acessar a avaliação, leia as orientações. Assim como foi nas anteriores, vai ir as orientações. Sim, o será de assinalar. Ô, professor, tem uma pergunta. Diga. Esse aqui nunca aconteceu comigo, tá? Mas isso aqui é só um exemplo. Vamos dizer, eu tô fazendo a prova e caiu a luz. Aí eu não posso mais fazer, como é que é? Geralmente, quando cai a energia, você cai do SIGA, cai do sistema. Tá? O que o SIGA faz? Quando você cai do sistema, o SIGA interrompe o tempo da sua avaliação. E aí, quando você entrar de novo, você vai ter o restante do tempo para finalizar. Obrigado, senhor. É que na minha cidade, tá, essa semana caiu 2 vezes já a energia. Eu queria só tirar essa dúvida. Uhum, tranquilo. E uma coisa importante, isso é importante, tá? Se você fizer a avaliação dentro do tempo, chegar no final e não finalizar ela, e o tempo estourar, suas respostas não ficam registradas. Então, é importante finalizar a avaliação dentro do tempo estipulado das 2 horas. Questão de queda de energia é complicado, né? Minha dica para vocês vocês já perceberam se a energia na cidade de vocês cai num horário específico? Porque, em geral, nas cidades, a energia cai muito nos horários de pico de consumo, né? Entre 6 e 8h30 da noite, e, como diz a Dominique ali, quando chove, né? Quando chove é complicado, né? Por causa de vento, árvores, cambau 4 aí, né? Então, procurem não deixar para fazer nesses horários de pico, né? Entre 6 e 8h30 da noite, tá? E aí, se está chovendo muito, também tentem fazer outras atividades, não façam avaliação, né, se estiver chovendo muito, porque o risco de cair energia é grande. Tá? Então, tentem evitar esses riscos. Obviamente que se você deixa para sexta-feira, 6 horas da tarde para fazer, e está chovendo muito, e aí bate o desespero, porque 10 horas fecha a prova, você vai começar a fazer quando chove, e aí você está sujeito ao risco. Por isso que eu sempre alerto, não deixe para a última hora. Tá? Obrigado por tirar minha dúvida, senhor. Por nada, por nada. Em geral, aí, o que a gente teve de avaliação até agora, né, alguns percalços aconteceram, aí os alunos às vezes mandam mensagem, conversa com o líder manda mensagem, e aí, na medida possível, eu vou respondendo. A maior parte dos problemas que aconteceram eram problemas que podiam ter sido contornados com a leitura das orientações. Aí, problema de falta de energia não depende de vocês e nem do professor. Né? Tem que esperar voltar a energia e seguir com o restante da avaliação. Tá? Então, são coisas que às vezes não dependem, não depende de nós. Então, o que a gente tenta é tentar evitar os problemas, né? Com a margem de segurança de tempo,
um pouquinho antes do término da avaliação, esse tipo de coisa. Ok, gente? Dúvidas mais? Da minha parte, não, senhor. Bom, se ninguém mais tiver dúvida, então, gente, eu fecho com a aula de hoje, né? A todos vocês aí um bom final de semana, né? Minha dica é, na medida possível, não deixem de resolver os exercícios, mesmo quem acompanha a correção aqui, não deixe de tentar fazer os exercícios para fixar bem, tá? E que tenhamos todos aí um bom final de semana e uma ótima semana que vem. Semana que vem nós não teremos atendimento por causa da avaliação, tá? Então, semana de avaliação não tem atendimento, certo? Bom final de semana a todos e até daqui 15 dias, então, 14 dias. Valeu, gente. Abração, tudo de bom.